Então, começando aqui, hoje a gente vai falar de genética. Então, vamos começar de vez genética. Vocês vão ver que no livro de vocês, olha como que está dividida essa parte de genética. Toda vez que qualquer pessoa for ensinar genética para vocês, vai começar pelos conceitos básicos. O que é um gene, o que é locus gênico, o que é heterozigoto, homozigoto, todas essas partes, tá? E aí eu vou mostrar esses conceitos básicos de acordo com o que está trabalhando aqui no livro também. E depois eu falo sobre as leis de Mendel, porque esses conceitos só foram criados depois que Mendel fez os seus experimentos. Antes ninguém sabia de nada disso, nem o próprio Mendel. O Mendel era um monge, Gregor Mendel, né? Era um monge que estudava isso. Então, assim, ele quis estudar, deixa eu ver como que as características são passadas adiante, mas ele não sabia que existia nada disso. Tanto que ele não deu a palavra gene. A palavra gene surgiu depois. Ele chamava de fatores. Tinham fatores que eram passados adiante. A Bia está muito chocada que o Mendel era um monge. Era um monge. Eu não sei. Gente, hoje está sendo... Eu descobri que o Chico Buarque namorou com a Nenê da Grande Família. Nossa, isso eu não sabia, não. Que bafão. Eu tô chocada. Que bafão. E aí, olha só. Então, eu vou primeiro só trazer esses conceitos fundamentais de genética para vocês. É que eu tenho um slide que é dos conceitos fundamentais, tem slide só sobre leis de Mendel, tudo isso eu vou mandar para vocês de alguma forma. Como é que eu mando isso mesmo? Eu sempre esqueço. Pelo e-mail, né? De vocês, da turma, não é? Ah, não, gente, no grupo. Viajei, sequelei. Sequelei, tá. Eu acho que ninguém abre e-mail mais, não. Então, eu vou mandar tudo no grupo, não sei nem tá? mais a senha do e-mail. Gente, quase que eu falei que eu ia mandar por disquete. Olha só. Aí, eu vou mandar para vocês tudo isso. Então, alguns slides eu vou parar e depois eu vou para outro, tá? Enfim, é só porque eu tinha organizado de uma forma aqui e tá de outra depois das leis de Mendel. Então, começando pelos conceitos fundamentais, cara, genética. Tem alguém aqui que tem muita dificuldade com genética? De entender, às vezes, conceito ou de cálculo, né? Porque genética envolve matemática, então, às vezes, a pessoa não... Né, essa parte de cálculo pode ter uma certa dificuldade, né, e tal. Depende do exercício para mim. Tipo, às vezes eu acho muito fácil, às vezes tem uns que eu não consigo nem somar. Nossa, tem uns exercícios de genética que eu amo, assim, que eu vejo que é de fissão, aí quando eu consigo terminar, eu fico, caraca, que orgulho de mim. É uns bons, assim, né? Então, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peraí, não era esse aqui, era aqui. Ó. Vai ficar a tua em cima agora. Olha só, quando a gente começa a falar de genética, eu vou explicar agora esses conceitos e depois eu falo do Mendel, tá? Então, quando a gente fala de algumas características das pessoas, no geral, elas podem ser de 4 tipos: adquiridas, congênitas, genéticas e hereditárias. Então, adquirido, o nome já diz, né? Você não tinha aquilo, mas você começou a apresentar isso depois. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que nem eu coloquei ali, surdez na terceira idade. A pessoa ficou surda com a velhice. Ela não era surda, ela pegou essa característica ao longo do tempo, por uma doença, ou parou de funcionar alguma coisa, enfim. Isso é uma característica adquirida. Eu já explico para vocês o que é fenocópia, deixa só por enquanto essa daqui. Eu até coloquei outro exemplo, bronzeado. Pô, uma pessoa quando vai ela tem uma coloração de pele. Aí ela toma sol, essa coloração muda um pouquinho. Isso é uma característica adquirida. Então, né, não está envolvendo diretamente a genética nisso aí. Uma característica congênita é aquilo que a pessoa nasceu com. Então, vamos supor que uma mãe teve rubéola durante a gestação. Aí, o filho nasceu surdo. Então, essa é uma característica congênita, só que não necessariamente genética. Olha só qual a diferença disso.
Uma característica genética, se você fosse olhar o material genético da pessoa, você ia achar o gene relacionado com aquela característica. Então, a surdez, a gente está tudo dando exemplo de surdez, mas a surdez pode ser por conta de um gene específico que a pessoa nasceu e ela não tem a capacidade auditiva. Isso seria uma característica genética. Uma congênita, a pessoa nasce com aquilo, mas foi porque aconteceu alguma coisa durante a gestação que ela nasceu com aquilo. É bom a gente ter esses conceitos claros, porque às vezes pode aparecer num enunciado, assim, sabe, em algum lugar, então vocês saberem o que é. Adquirido não tinha quando nasceu, adquiriu ao longo da vida. Congênita tem a característica ao nascer, não é geneticamente estabelecida. Então, às vezes, pode ter sido uma mãe que era usuária de drogas e aí o filho teve algum problema ao nascer, teve má formação. Isso é uma característica congênita. Se a pessoa não tivesse usado drogas, sei lá, durante a gestação, talvez o filho teria nascido normal, entendeu? É congênito, ele nasceu com problema por conta disso. Genética já estava no material do indivíduo, e quando a gente fala das hereditárias, a hereditária é passada de uma geração para outra. A própria surdez tem a surdez hereditária também. E aí, a surdez a gente vai até falar mais para frente, que é um tipo de interação gênica, que pode a pessoa já consegue passar isso adiante, ou então, sei lá, um gene associado a câncer em alguma parte do corpo, às vezes pode passar adiante. Tá? Então, adquirida, congênita, genética e hereditária. Ok até aqui? De boa? Olha só, quando a gente fala dessas características, aí eu vou voltar para essa parte que está escrito fenocópia aqui. Olha só, essa surdez na terceira idade é uma fenocópia de uma surdez hereditária ou genética, por exemplo. Fenocópia é quando você tem uma característica que foi adquirida, não necessariamente a pessoa tem aquela característica porque tem o gene daquilo. Por exemplo, na surdez genética, a pessoa tem o gene para ser surda. A surdez que a pessoa ficou surda porque trabalhou em um local que estava, né, tipo, som altaço, tinha ruído e ela ficou surda, é uma característica adquirida, mas é uma fenocópia de uma hereditária, por exemplo. Se é aquela aquela característica que passa adiante, né? Fenocópia é só, tipo, é a mesma coisa, mesmo fenótipo, a gente vai ver o que é fenótipo, mas seria, tipo, a mesma característica, ou seja, surdo, tá? A pessoa está surda, mas não é uma coisa que é hereditária. Então, a gente dá o nome de fenocópia. Fenocópia de uma hereditária, tá? Tem uns outros tipos de fenocópia também, ó. Por exemplo, uma pessoa que é anã, um tipo de nanismo, por conta de falta de produção de alguns hormônios, tipo hormônio do crescimento, o GH, a pessoa pode ter um tipo de nanismo. Mas isso pode ter acontecido por conta de um problema na produção do hormônio, não necessariamente porque a pessoa tem o gene para aquilo. E aí, esse nanismo vai ser igual, por exemplo, caso a pessoa tivesse nascido com aquela característica no DNA dela. Então, eu posso dizer que isso é uma fenocópia. Outro exemplo que tem até no livro de vocês, ó. A catarata adquirida. Tem catarata que a pessoa já tem geneticamente propensão para ter. E outras que as pessoas adquiriram ao longo da vida. Então, a que adquiriu ao longo da vida, a gente chama de fenocópia. Mas não deixa de ser uma característica adquirida. É só um nomezinho para a gente falar disso. Ô, Bianca. Oi. Eu não entendi. Você pode me explicar rapidinho? Tipo, a genética para hereditária? Então, normalmente a genética e a hereditária, nem toda característica genética é hereditária. Por exemplo, se você tiver, não necessariamente é passado de uma geração para outra. Tanto a genética quanto a hereditária, eu estou falando que está lá no material genético do indivíduo, né? E aí, esse material genético, a pessoa tem o gene, mas, por exemplo, na hora de produzir o gameta dela,
esse gene não foi, porque na hora de produção dos gametas, né, a gente sabe que vai sempre um representante só de cada lé. Então, não foi. Hereditária, com certeza, é passada de um indivíduo para o outro. Eu posso dizer para você que uma característica hereditária, por exemplo, que está presente no cromossomo X, com certeza vai ser passada para as próximas gerações, porque todo mundo, independentemente de ser homem ou mulher, tem um cromossomo X. Tá? Então, a hereditária necessariamente é passada. E aí passa de uma geração para outra. Tá? Você tem a presença. A genética, você tem, mas não necessariamente vai estar sempre passando adiante. Então, tipo, uma é com certeza, a outra não sempre. Né? E aí, conceitos bem básicos de genética, né? Geralzão, citologia, estuda isso também. Então, a gente fala assim, ó, se eu falo de uma célula eucarionte, né? Que tem um núcleo delimitado por membrana, lá dentro você vai encontrar o DNA. O DNA é uma dupla fita, né? Essa dupla fita tem aqui as bases nitrogenadas ligadas entre si por ligações de hidrogênio. E esse DNA ele vai se organizar na hora da divisão celular formando cromossomos. Antes da divisão celular, ele não tá desse jeito bonito aí, não. É só a cromatina, é tipo a fita toda enrolada com proteínas. Na hora da divisão celular, você consegue formar os cromossomos. E nesse caso aqui, ainda está mostrando uma célula que o cromossomo está duplicado, porque normalmente, quando o DNA se enrola, é só um bracinho aqui do cromossomo que tem. Quando ele passa, né, pela síntese, lá na fase tem G1, S, G2. A fase S, que é síntese do DNA, é quando tem a duplicação dos cromossomos. Então, é isso que ele está mostrando aqui, né? Mas aí eu estou mostrando para vocês assim, ó, coloquei, cada cromossomo tem uma molécula de DNA com inúmeros genes. Aqui nesse cromossomo eu tenho 2 braços. Se eu estou representando ele duplicado, eu tenho 2 moléculas de DNA. O cromossomo mesmo é um bracinho só, e cada bracinho aqui, né, tem uma molécula de DNA. Então, o DNA, quando eu falo genes, são pequenos pedaços do DNA. É tipo aqui embaixo está marcando, né? Daqui até aqui, mais ou menos, é o gene A. Aí depois daqui até aqui em cima é o gene B, e depois daqui até lá na ponta é o gene C, por exemplo. Então, em cada molécula de DNA, você vai encontrar inúmeros genes. E aí, se você for parar para pensar, as nossas células têm 46 cromossomos. Então, nós temos 46 moléculas de DNA. Os nossos gametas têm 23 cromossomos. Então, a gente tem no gameta 23 moléculas de DNA. E cada cromossomo vai ter seus próprios genes. Então, o gene para determinada característica, sei lá, a produção de uma enzima está lá no par 3. Agora, o outro gene para determinar a cor da sua pele, um dos, está lá no par 17. Então, cada cromossomo tem sua própria molécula de DNA e seus próprios genes. E isso, gente, Mendel não fazia a mínima ideia disso, tá? Aí, uma coisa já importante de conceito para a gente ver. Os nossos cromossomos, como eu falei para vocês, eles estão assim, na hora que eles vão começar a divisão celular, a célula se dividir, né? Eles não têm 2 bracinhos, eles têm um só. Aquele jeito que eu mostrei é quando ele estava duplicado. E nós temos os cromossomos impares. E esses pares a gente chama de cromossomos homólogos. Então, nós temos lá nas nossas células, né? Deixa eu até ver se tá. Nós temos lá nas nossas células o par 1, por exemplo. Finge que esse daí é o par 1. Você sempre recebe metade dos cromossomos da sua mãe e metade dos cromossomos do seu pai. Foi por isso que a gente falou que os gametas têm 23 cromossomos só, né? Porque 23 do ovócito mais 23 do espermatozoide formam uma célula com 46. E esses 46 cromossomos se organizam em pares. Esses pares são chamados cromossomos homólogos.
Então, nas nossas células, que nós temos 46 cromossomos, nós temos, então, 23 pares. E aí, uma coisa interessante é que esses cromossomos que estão em pares, eles são chamados homólogos porque eles têm os mesmos genes. Tá vendo que nessas imagens aqui de baixo, ó, nesse daqui tem um gene azão, o outro também vai ter o azão. Aqui nesse tem o azão, no outro tem o azinho. Tá, é uma forma diferente do gene, mas continua sendo o gene A. Eu poderia mostrar que esses cromossomos homólogos, eles têm A, B, C, D, E, F. Sei lá, 5 genes, até mais ou menos, 5 genes. Os mesmos genes que estarão aqui em um cromossomo do par, estarão presentes no outro também. Por isso que eles são homólogos. Esse nome aqui, ó, cromossomos homólogos, é porque eles têm os mesmos genes. Então, os dois que estavam lá no par 1, um veio da mãe e outro veio do pai. Eles têm os mesmos genes. E os genes que eles têm são diferentes dos cromossomos do par 10, por exemplo. Cada cromossomo tem seu próprio gene. Vê se até aqui tudo bem, ou alguém tem alguma dúvida. Boa? Então tá. Pera aí, passa não, rapidão. Vou passar não, ainda tem que falar coisa aí. Aí, olha só. Vou mostrar para vocês outras coisas que a gente estava falando, ó. Então, eu sei que esses dois são genes homólogos, né? Todo gene que tem em cima tem no de baixo também. Esses genes, eles ocupam a mesma posição nos dois cromossomos. Então, tá vendo que aqui a representação do A tá mostrando o azão e o azão e azinho, o azinho e azinho, eles ocupam a mesma posição. Por eles ocuparem a mesma posição, a gente fala que eles ocupam o mesmo locus gênico. Locus é o local onde ele está no cromossomo. E eles, por eles serem iguais, né? Tipo, tem o gene A nesse cromossomo da esquerda e o gene A no da direita, ocupando a mesma posição, eu posso dizer que eles são genes alelos. Olha a definição aqui. Ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Eles são, então, genes alelos. Podem ser idênticos, quanto podem ser diferentes. A gente fala diferente, às vezes, algumas bases nitrogenadas só, que diferenciam um do outro. Mas eles continuam sendo o mesmo gene. O que vai mudar é se ele é dominante ou recessivo. Então, aqui, ó, locus, o local, onde que é encontrado o gene. Genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Aí eu coloquei aqui embaixo, um alelo é de origem materna e o outro paterna. Sim, porque um cromossomo veio da mãe e outro veio do pai. Isso nos nossos 23 pares de cromossomos. E aí, como eu falei para vocês, esses genes alelos, eles podem ser idênticos em tudo. Olha aqui, azão, azão. Ou eles podem ser, ou azinho, azinho. Ou eles podem ter uma pequena variação. Então, um representa com azão, o outro com azinho. E a gente dá nome para isso. Quando eu falo que esse gene ele é idêntico nos dois cromossomos homólogos, seja azão, azão ou azinho, azinho, eu vou chamar que esse gene é homozigoto. Agora, se eu tenho um alelo azão e o outro alelo azinho, é um pouquinho diferente, né? Tem uma letra maiúscula e outra minúscula, a gente fala que esse gene é heterozigoto. Então, tem questões que já podem te falar assim, um casal heterozigoto para o albinismo, e aí eu já sei que o albinismo, eu vou até mostrar isso para vocês, mas eu sei que o albinismo é uma característica recessiva, azinho, azinho. Se eu já falei um casal heterozigoto para o albinismo, eu sei que eu estou cruzando azão, azinho com azão, azinho. Esses conceitos aqui, ó, de homozigoto e heterozigoto é muito importante.
Porque se você não souber isso, você não consegue resolver as questões, né? Não consegue entender do que eles estão te tratando. E aí, o Mendel vai até mostrar para vocês, né? Que o Mendel, no homozigoto, quando a gente mostra que tem 2 letras maiúsculas, a gente fala que é homozigoto dominante. Quando tem 2 letras minúsculas, seria homozigoto recessivo. E essa característica de dominância ou recessividade, o Mendel foi fazendo, né, os experimentos, e aí ele chegou a essa conclusão de uma característica ser dominante e outra recessiva. A gente vai ver daqui a pouquinho no experimento dele. Ok, até aqui? Oi? Aí, deixa eu até ver se eu... Rapidinho. Eu quero ver isso aqui primeiro. Tem outro conceito agora que é importante a gente falar de genótipo e fenótipo. Genótipo pode ser o conjunto de genes do indivíduo ou um gene específico. Se eu falo, uma pessoa é albina, qual que é o genótipo dela? Eu sempre vou representar pelas letrinhas. Então, você vai esquematizar as letrinhas daquele gene. Então, se eu falo que a pessoa é albina, o genótipo dela é azinho, azinho. É homozigota recessiva. Então, o genótipo vai ser o conjunto de genes de um indivíduo ou ainda cada gene ou par de alelos de um indivíduo. Agora, fenótipo é a característica que a gente consegue ver ou consegue mensurar através da expressão do genótipo daquela pessoa. Por exemplo, a pessoa, eu sou branca. Se você for procurar a minha parte genética, meus genes, você vai achar os genes, o meu genótipo associado à cor da minha pele. O meu fenótipo vai ser justamente a cor da minha pele, a característica que você vê quando aquele gene ele é expresso. Outro exemplo assim, uma pessoa, o gene, sei lá, Bzão Bzinho, o genótipo Bzão Bzinho, manda produzir insulina. Qual que é o genótipo, então? Bzão Bzinho. Qual que é o fenótipo? A produção da insulina. Então, o fenótipo é a característica, é a expressão daquele genótipo. E isso, gente, está totalmente associado com o meio. Eu posso dizer para vocês que o meio ambiente influencia no fenótipo. Então, o fenótipo nada mais é do que o genótipo, aquele gene que a pessoa já tem, mas como o meio ambiente vai influenciar isso. No exemplo que eu dei de cor de pele, sou branca. Aí eu tenho gene para ter o meu tom de pele, a minha produção de melanina. Se eu ficar tomando sol todos os dias, o meu fenótipo mostrado na coloração da minha pele não vai mudar? Mas isso, o sol, é claro que o sol pode causar câncer e tudo mais, esquece essa parte. Vou perguntar assim, o sol atingiu lá todas as minhas células e mudou o genótipo e agora eu mudei a cor da minha pele para o resto da vida? Não. Então, a gente pode dizer que o fenótipo é a junção do genótipo, o gene que a pessoa tem, mais a influência do meio. Eu tenho cabelo cacheado. Se eu quiser alisar meu cabelo, coisa que eu não faço nunca mais, mas assim, se eu quiser fazer um penteado, vou alisar meu cabelo para fazer o penteado. Fizeram uma escova no meu cabelo e meu cabelo ficou liso. Eu lavo o cabelo e ele volta a ser cacheado. O fenótipo mudou, mas não afetou o genótipo de jeito nenhum, tá? Então, essas duas características super importantes saber também. Genótipo sempre vai ser representado pelas letrinhas. Lembra de gene. E fenótipo é a característica, ok? E aí, como aqui já está falando... vou trazer de acordo, vamos mostrar como que é no caso do Mendel aqui mesmo, antes do Mendel, peraí, deixa eu só dar um bisu, ó o Mendel aí, o monge Mendel. Primeira lei, cruzamento teste, segunda lei, é isso aí mesmo que eu vou fazer, tá. Olha só. Então, uma característica, vocês vão ver que o Mendel, ele viu que existem características que são dominantes em relação às outras. Existem alguns genes, né,
que quando eles estão presentes, eles manifestam a sua característica e meio que silencia o outro de acontecer, de se manifestar. Isso é um exemplo que a gente dá de dominância chamada completa. Aí eu coloquei aqui. Lembra que toda vez que a gente for representar um gene, a gente sempre vai representar com 2 letras, porque um alelo está em um cromossomo, o outro alelo está no homólogo dele. Então, sempre 2 letras. Vocês vão ver que existem características que é a junção de vários genes que formam aquela característica. A própria cor da pele é assim. Mas agora, partindo do simples, para a gente entender, pensa só nessas 2 letrinhas, sempre só 2 letrinhas, porque um alelo veio do pai e outro veio da mãe. Tá. Então, olha aqui o exemplo, né? Pigmentação da pele na espécie humana. Quando a pessoa apresenta o gene azão, o gene azão determina a pigmentação da pele. Então, tem muita produção de melanina. Né? Tem produção de melanina, a pessoa pode, né, ter a pigmentação. Já o gene recessivo azinho, a pessoa não tem essa pigmentação. Só que, olha esse cruzamento aqui, um indivíduo normal e uma mulher normal para essa condição. O cara é azão-azinho, a mulher é azão-azinho. Ambos são heterozigotos, lembra? A gente falou de letras diferentes, a gente chama de heterozigoto. Pô, se eu estou dizendo que eles são normais, a dominância completa me fala assim, determinada característica, se ela é determinada, né, manifestada por um gene dominante, você pode, ela consegue se expressar, seja em homozigose, tipo azão-azão, ou em heterozigose, azão-azinho. Porque olha o que acontece. A mulher aqui, tanto a mulher quanto o cara, tem um alelo para albinismo. Mas só de ter um alelo dominante, o gene albino não se manifesta. Então, esse alelo dominante aqui, é o que a gente chama de gene normal, ele não permite o alelo recessivo de se manifestar. Aí, olha o cruzamento dos dois. Isso daqui, gente, é a melhor coisa para vocês fazerem quando vocês ainda estão começando a estudar genética para fazer os cruzamentos. Isso chama quadrado de Punnett. Vamos ver, chique, né? Punnett. Olha como que a gente faz. Você vai escrever 2 linhas e 2 colunas. Você vai pegar as letrinhas que estão mostrando aqui, no caso do homem, azão-azinho, e da mulher, azão-azinho. Vai colocar aqui, ó, da mulher, ó, azão-azinho, e do homem, azão-azinho. Depois você cruza linhas com colunas. Então, azão com azão, azão-azão. Azão com azinho, azão-azinho. Azão com azinho, azão-azinho. Azinho com azinho, azinho-azinho. Se eu perguntasse para vocês, qual que seria a proporção fenotípica desse cruzamento? Proporção fenotípica. Quantas características estão saindo e qual que é a proporção delas? O que você está fazendo? 2 o quê? 2 características. Tá, mas quais são as proporções desse cruzamento? Nesse cruzamento, nós temos 4 filhos, 4 possibilidades de resultados. Quantos são normais, quantos são albinos? 3:1, né? 3:1. Então, o nome disso é a proporção fenotípica. Eu não estou olhando a característica que é manifestada, eu estou vendo fenótipo, então é a proporção fenotípica. Eu sei que azão-azão me dá o indivíduo normal, azão-azinho também. Então, eu tenho 3 normais para 1 albino. Mas e se eu perguntasse para vocês, qual que é a proporção genotípica? 2:1:1. Isso. Normalmente vai aparecer assim, 1:2:1. Mas 2:1:1 tá certo, é a mesma coisa. Você só inverteu qual que você colocou. A proporção genotípica, você vai ver quantos genótipos iguais eu tenho aqui. De 4 resultados, eu tenho 1 azão-azão. De 4 resultados, eu tenho 2 azão-azinho. E de 4 resultados, eu tenho 1 azinho-azinho. Então, a proporção genotípica seria 1 azão-azão para 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. Tanto que aqui está até mostrando isso, só que só faltou escrever.
se quisesse escrever aqui, ó, proporção genotípica, ó, 1:2:1. E a proporção fenotípica? 3 normais para 1 albino. E aí, se eu perguntar assim nessa questão, qual é a probabilidade de sair no cruzamento de indivíduos heterozigotos para o albinismo? Qual é a probabilidade de sair um indivíduo albino? Probabilidade. Um para 3, né? Sim, 1:3. Mas quando a gente fala disso, tenta passar. Quando perguntar isso de probabilidade, você pode passar isso para porcentagem ou fração, tá? Normalmente a resposta vai ser desse jeito. Então, a gente sabe que é 1 em 4 resultados. Então, seria 25%, né? Ou então você colocaria 1/4. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Outra coisa que eu já até aviso, mostro para vocês, a gente vai falar sobre os cálculos de probabilidade e tudo mais, mas se perguntasse assim, qual a chance desse casal, que é normal para o albinismo, ter uma filha albina? Presta muita atenção toda vez que eles identificarem o sexo da criança na hora da questão. Porque se falar um filho menino albino ou uma filha menina albina, qual que é a chance de sair menino ou menina? Meio. Meio. Então, você, além do 1/4 do resultado que seria aí do albino, você vai ter que considerar o meio também. E aí, eu só não vou explicar isso ainda agora, porque eu vou falar essa parte de probabilidade com vocês daqui a pouquinho. Então, é só para já mostrar isso de começo. Ok? Então, essa seria a dominância completa. Aqui é caso mostrando para vocês de albinismo, né? Agora, existe a chamada ausência de dominância, ou ainda herança intermediária ou incompleta. Herança incompleta. Olha esses dois exemplos aqui. Esse exemplo, né? É a flor da planta boca de leão ou tinha a flor das maravilhas também. Uma flor é vermelha, a outra flor é branca. Quando elas cruzam, ao invés de dar tipo vermelho ou branco, dá rosa. Por que que nesse caso deu um fenótipo diferente, tá vendo? Quando você olhar que a questão te trouxer um cruzamento que você tem um terceiro fenótipo diferente dos parentais, é herança intermediária. Então, o indivíduo heterozigoto apresenta uma manifestação intermediária entre os dois homozigotos. Nesse caso aqui, a gente não vai representar a letrinha maiúscula, minúscula. É tudo maiúsculo. Então, olha nesse exemplo. O vermelho era o vezão-vezão. O branco era o bezão-bezão. Quando você cruza o vezão-vezão com bezão-bezão, só tem como sair 100% VB. E VB me dá essa cor rosa. Então, tá vendo que a geração 1, F1, né? P seria a geração parental, F1 filiação 1, F2 filiação 2. Se você já viu que o resultado te deu um indivíduo heterozigoto com uma característica fenótipo, né, diferente dos pais, herança intermediária. E aí, caso você pegue esse F1 e cruze com ele mesmo, olha como que vai dar. É VB cruzado com VB. Faz linha com coluna. Vezão-vezão, vezão-bezão, vezão-bezão, vezão-bezão. Vai sair um vermelho para 2 rosas para 1 branco. Vê se alguém tem alguma dúvida nesse caso aqui. Então, a primeira que a gente viu era a dominância completa. Agora a gente está vendo a herança intermediária e tem a codominância. Gente, esses 3 conceitos não caem no Enem, eles despencam, como diz o Jubilu, né? Isso daí é o básico do básico do básico da genética. Então, não tem como você ir para nenhum vestibular sem saber esses conceitos, tá? Olha a diferença desse caso aqui de codominância
para herança intermediária, que muita gente confunde, mas vocês não vão confundir. Olha esse cruzamento aqui. Você tem um boi que tem a gente chama que é o rubião, né? Que é o pelo mais vermelho, avermelhado. E você tem a vaquinha aqui, né? Tá avermelhada. Rubião não, é ruão. E o branco. Quando eles cruzam, você não vai achar em F1 um boi rosa, tá? Se aparecesse um boi rosa, seria herança intermediária. Mas não. Você vê que na filiação 1, você está encontrando um indivíduo que tem tanto a característica do pai quanto da mãe. Então, ele é malhado. Tá vendo? Ele tem a pelagem meio vermelha e pelagem branca também. Então, esse é um caso de codominância. Não tem nenhum alelo que domina o outro. Aqui, a gente fala que os dois alelos vão manifestar suas características. Então, esse aqui é o exemplo da cor da pelagem do gado da raça Shorthorn. E é diferente da herança intermediária. Herança intermediária, não. A filiação 1 tinha um fenótipo que era diferente do pai e da mãe. Codominância, a filiação 1, você encontra tanto o fenótipo do pai quanto o fenótipo da mãe presente em um mesmo indivíduo. Alguém sabe um outro exemplo de codominância bem presente no nosso dia a dia? Alguém aqui é do tipo sanguíneo AB? Ninguém? Porque AB é um tipo de codominância. Se vocês quiserem escrever isso aí, eu vou mostrar depois novamente para vocês, mas é um tipo de codominância. Porque, igual aqui em casa, eu sempre gosto de colocar, quando eu falo de grupos sanguíneos, eu gosto de falar o caso aqui de casa. Se eu não me engano, acho que minha mãe é do grupo sanguíneo A, meu pai é B, a minha irmã é AB e eu sou O. Aí eu falo, como é que eu nasci? Eu gosto de fazer isso, tá? Mas eu nasci nessa família, tá, gente? E aí, então, um tipo de codominância pode ser o grupo sanguíneo, o tipo AB, que tem tanto a característica de A quanto a característica de B também na hemácia, mas a gente vê isso de novo daqui a pouquinho. Ô, Bianca, Oi. Então, na intermediária, aquele slide passado, se tiver um indivíduo que não tenha nem a característica visível do pai ou da mãe, aí eu posso falar que ela é intermediária. Não é um indivíduo, vai ser sempre 100%. Na filiação 1 vai ser sempre 100% deles, porque olha o cruzamento aqui. Tá vendo que é VV com BB. Se você cruzar a linha com coluna, você vai ver que vai sair 100% com o genótipo VB, que seria a cor rosa. Entendi. Mas se você tivesse numa questão analisando a partir essa mesma F1 cruzando consigo mesma e saiu esse resultado aqui, tá vendo que tem rosa, vermelho e branco? Aí sim você pode, é um tipo de herança intermediária. Mas a maioria das questões vão te mostrar esse cruzamento aqui de cima. Vai te dar esse daqui. Aí pode até perguntar uma coisa de autopolinização, falar de F2 e tal, mas vai te dar esse daqui. Bom? Então, dominância completa, herança intermediária, codominância. Aqui estava até mostrando, ó, quando cruza o heterozigoto, né, de F1 com ele mesmo, né, outro heterozigoto de F1, você consegue ver que sai vermelho, sai malhado e sai branco também. É igual como se fosse ali na herança intermediária, só que a questão é que o fenótipo dos pais, ambos os fenótipos estão presentes no filho. Tudo bem? Posso continuar? Peraí, rapidão. Parei. Aqui foi. Tá, olha só. Aqui tinha até uns exercícios para a gente tentar fazer sobre o que a gente estava falando. Isso aqui é de outro apostila, tá? Mas é porque eu achei eles interessantes de conceituais no geral. Aqui ele está falando sobre Mendel já, mas eu acho que a gente consegue fazer. O termo fator, originalmente usado por Mendel, foi substituído por gene. As diferentes formas sobre as quais um determinado gene pode aparecer denominam-se alelos, que normalmente encontram-se em
homozigose, pleiotropia, a gente já vai ver o que é isso, heterozigose, cromossomos homólogos, cromossomos heterólogos. O que vocês acham aí? A letra D? Letra D. Genes alelos estão em cromossomos homólogos. Eu não posso dizer que eles geralmente encontram-se homozigose, porque é ou homozigose ou heterozigose, tanto faz. Pleiotropia é uma característica que eu vou mostrar para vocês, que um só gene, às vezes, ele pode, quando ele for expresso, manifestar vários fenótipos diferentes ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa tem um gene, que aí, quando ele foi manifestado, ela tem problema do coração, aí ela tem o cabelo de tal jeito. Então, um gene com várias características quando ele é manifestado. Isso é pleiotropia, a gente vai ver mais para frente. Então, seria homólogos. Os cromossomos homólogos têm genes alelos. Então, letra D. Olha essa 3. Relacione os conceitos dos verbetes usados na genética com seu significado. Então, leiam aí, vejam qual que vocês marcariam. E aí vamos ver assim, ó, expressa-se mesmo em heterozigose. Quem que vocês colocariam? 3. Alelo dominante. Alelo dominante. Pareiam-se durante a meiose. 5. Cromossomos homólogos. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Fenótipo 2. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. Locus gênico 6. Constituição genética dos indivíduos. Genótipo 1. E expressa-se apenas em homozigose 4, alelo recessivo, então seria a letra D. Okay? Aí, olha 3. Pessoas de mesmo genótipo para o caráter cor da pele podem adquirir vários fenótipos diferentes, expondo-se mais ou menos às radiações solares. Tal fato exemplifica adequadamente a variabilidade das espécies, interação do genótipo com o meio ambiente, ação da seleção natural sobre os genes, ocorrência ao acaso das mutações, herança dos caracteres adquiridos. Seria letra B, interação do genótipo com o meio ambiente, tá? Fenótipo sempre vai ser a interação do meio interferindo nisso. Aí, deixa eu só ver, porque eu acho que os outros envolviam um cálculozinho. Deixa eu só ver, tá? Papá. Acho que eu vou dar o de emenda, depois eu volto para cá. Porque tem o pleiotropia, genes letais. Eu vou fazer de acordo com o do livro, porque aí eu sei que quando vocês forem pegar para estudar no livro, vai estar na ordem certinha. O livro trouxe 2 conceitos que, na verdade, eu até esqueci de colocar aqui. Deixa eu colocar expressividade e penetrância. É bem fácil, assim, esses 2 conceitos. Às vezes, expressividade é tipo assim... A pessoa, a penetrância é melhor. Deixa eu ver se eu acho. Eu queria achar um com definição, porque aí eu mando para vocês com um negócio com a definição. Aqui, né? Penetrância. Talvez esse aqui.
Tá. Pode ser esse aqui, eu explico para os teres. Ó. Olha só. Por exemplo, gente, o que aconteceu aqui? Eu não fiz isso. O meu PowerPoint fala disso. Gente, a Bia tá chorando de rir. Meu Deus do céu. Olha só, qual que é as duas diferenças quando a gente fala de gene? Vamos supor que a pessoa tem um determinado gene, tá? A pessoa tem um gene para aquela característica. Se ela vai apresentar ou não aquela característica, a gente fala que é a chamada penetrância do gene, tá? Então, seria tipo a possibilidade. A pessoa tem o gene, qual é a possibilidade daquilo ser manifestado mesmo? Agora, gente, eu tô dando a Bia tá chorando de rir. Ô, Bia, não tô conseguindo te ver. Tá. Ó, então vamos lá. A pessoa tem determinado gene, vamos supor que ela tem o gene para ter a característica, mas não necessariamente ela vai manifestar aquilo. Vou dar um exemplo que era da Angelina Jolie. Ela fez o exame genético, ela viu que ela tinha 85% de chance de desenvolver câncer de mama. E aí ela foi e retirou as mamas dela, fez a cirurgia, tirou. E isso quer dizer que ela com certeza teria? Não. Tá? Então, quando a gente fala de penetrância, é a possibilidade de ter aquela característica. Gente, eu não tô aguentando olhar para a Bia. Ô, Bia, alguém troca de lugar com a Bia aqui, porque a Bia não tá tendo maturidade. Não tá adiantando nada. Tá todo mundo rindo com a câmera Pelo aberta. amor de Deus, gente, vocês têm 14 anos? Ah, pronto, agora pronto. Então, vou parar de falar disso, ó. Nem todos os indivíduos que possuem o gene exibem aquela característica, tá? Agora, a expressividade é assim, a pessoa tem o genótipo, manifesta aquele genótipo, mas tem diferentes intensidades. Então, tinha um exemplo, no livro de vocês tem uma imagem daquele cachorro do Beagle. E como que você tem a variação na coloração do Beagle? Todos eles têm o mesmo genótipo, a questão é que quando ele for se manifestar, ele pode se manifestar com muita intensidade ou pouca intensidade, aí essa seria a expressividade. Outro exemplo, tem uma doença, eu esqueci qual que é o nome, eu não sei se é braquidactilia, esqueci qual é o nome, é uma que o dedinho, os dedos da mão, eles podem ficar meio atrofiados. Aí todo mundo, tipo, a pessoa que tem braquidactilia tem o genótipo para isso. A questão é que os dedos podem ser muito atrofiados, mais ou menos atrofiados ou quase nada atrofiados. Isso é a expressividade. Então, vocês podem escrever embaixo de expressividade, intensidade. E de penetrância, vocês vão colocar a possibilidade. Caralho, todo mundo 14 anos de idade, puta merda. Meu Deus do céu. Agora, vocês imaginam dando aula isso para oitavo... Ixi, eu fechei. Parede de... O que eu fiz? O que eu tirei vocês? Peraí. Vocês imaginam dando aula disso para oitavo ano? Vou voltar aqui, tá? Como que faz para fazer o exame disso? Para você saber, tipo, o grau de penetrância? É caro pra caramba. Tem uns exames que você pode saber. Igual a Angelina Jolie, ela fez, porque a mãe dela morreu de câncer. Então, existem alguns exames que você pode sim, mas é caro. Eles fazem um mapeamento genético em você. Aí, para ver se você tem aquele gene específico, né, e tal, dá para fazer. Mas eu não sei se eu gostaria de fazer muito, não. Porque imagina, tipo, no caso dela, tudo bem, ela fez a cirurgia, te retirando a mama, ela botou prótese, mas, tipo, retirou um pouco das células dela para diminuir a chance disso acontecer. Não quer dizer que ela não pode ter, ela pode ainda ter. Mas, sei lá, não sei se eu gostaria de fazer isso, não, porque eu não teria dinheiro para né, me virar nos 30 disso, não. E aí... Então, vamos falar agora do Mendel, nosso querido Mendel, antes da gente continuar sobre as outras... Aí, Bianca, eu não terminei de copiar, vou tirar foto rapidão. Não, você não quer, não vou mostrar, não. Meu Deus do céu, e ainda tá faltando acento circunflexo aqui. Em que palavra que tá faltando?
Na palavra chamada penetrância. Ah, tá. Só pra tirar a dúvida mesmo. Isso. É porque o Igor é bobo, cara. Eu não consigo. Aí eu olho pro Igor e ele tá rindo, aí eu começo a rir, mano. Eu comecei a rir porque você riu primeiro. Você começou a... Farofa, eu ri porque você tava querendo controlar o riso, cara. Não tava conseguindo. Foi por isso que eu ri, não foi por causa da palavra, foi porque você tava igual uma bobinha. Olha só. A culpa é do Imagina, Igor. o pessoal no primeiro ano... Você riu no primeiro primeiro. ano, eles fizeram... Não, segundo ano, eu pedi para fazer uma paródia. E as meninas fizeram uma paródia muito legal sobre genética. E aí falava, expressividade é medir intensidade, penetrância é possibilidade. Gente, nunca mais esqueci isso. Tá? Então, o funk delas era maneiro, cara. Eu vou achar minhas músicas para mandar. Eu sei que o Igor ia rir de uma bobeira dessa, entendeu? Eu fiquei olhando pra cara dele. Você riu primeiro. Você riu primeiro. Meu Deus do céu. Ai, gente, dar aula para adolescente dá nisso, né? Mentira. Olha o só. Igor é bebê, por isso que ele achou tão engraçado. Ele tá no 4º ano. 14 anos. Gente, quantos anos vocês têm mesmo? Não, sério mesmo. 17. Eu tenho 19. O Igor tem 17 mesmo? Ele tem 17 anos, você acredita nisso? Caraca, que precoce. Inacreditável. Ó, bora. Leis de Mendel. Ninguém mandou nada no chat, não, né? Porque eu não tô conseguindo abrir o chat. A gente já meio que começou a falar da primeira lei de Mendel, tá? Porque quando a gente mostrou esses cruzamentos de indivíduos normais, né? Tendo filho, albino e tal, é a primeira lei de Mendel. Só que vamos falar sobre ele, né? Ele era austríaco, ele é conhecido como o pai da genética, porque ele que trouxe vários conceitos super importantes e abriu o caminho para que a genética evoluísse. E uma coisa maneira é que Darwin, na época que ele estava escrevendo o livro A Origem das Espécies, no começo do livro, ele fala que ele soube do trabalho de Mendel, e aí eles meio que entraram em contato um com o outro, mas imagina, o contato naquela época era por carta, né, e tal, e para mandar o trabalho, mó trabalheira, né, e tal. Então, eles não conseguiram meio que fechar uma parceria, sabe, para escrever. Imagina como teria ficado maneiro se eles tivessem se encontrado para poder falar do trabalho dos dois, né? O Darwin estudando seleção natural e o Mendel essa parte de característica, né, como que é passada adiante. Então, ia ser uma parada maneira. Mas isso não impediu, né? Isso até ajudou outras pessoas a desenvolverem suas teorias e tal. Por que Mendel quis estudar as ervilhas? Por vários motivos, e eu já vi questão de prova perguntando por que as ervilhas. Então, precisa saber. Ervilha, muito fácil de cultivar, ciclo de vida curto, então quer dizer que você vai ter resultados muito mais rápidos. Ela pode viver por inúmeras gerações, então você pode fazer vários cruzamentos que você vai ver os resultados. Tem muitos descendentes. Ela consegue fazer autofecundação, coisas que outras plantas às vezes não conseguem. E elas têm características visíveis, assim, muito variadas. O Mendel, ele analisou umas 7 características, eu acho. Não lembro se eu coloquei aqui. Aqui, ó. As características que ele analisou nas ervilhas, primeiro ele analisou isso separadamente, né? Mas a gente estuda mais o formato da semente e a cor da semente. Mas ele ouviu a forma da vagem, a cor da vagem, forma da semente, se era lisa ou rugosa, a cor da semente, se era verde ou amarela, a cor da casca, se era branca, era vermelha, aqui não era alta, não, é vermelha. Aqui estava repetido. A altura da planta, se é baixa ou alta, posição das flores, se eram terminais ou auxiliares, né, do lado. Então, ele conseguiu ver várias características nas ervilhas, então, por isso que ele escolheu as ervilhas mesmo. E ele queria estudar, basicamente, como essas características eram passadas adiante. Ele não sabia que existia DNA, ele não sabia que existia gene, ele só olhava para a característica. Então, o primeiro cruzamento dele, ele selecionou linhagens puras. Anota isso, toda vez que falar para você que é uma linhagem pura, eu sei que ela é homozigota. Uma linhagem pura é homozigota, seja, sei lá, azão ou azinho. O que isso quer dizer? Que uma linhagem pura sempre será homozigota.
que toda vez que você colocar ela para cruzar com ela mesma, vai dar sempre a mesma característica. Se você pegasse essa amarela pura e cruzasse com a amarela pura, vai dar amarela pura. Verde pura cruzando com verde pura vai dar verde pura. Então, isso são as linhagens puras. Às vezes, isso aparece para vocês falando de uma linhagem selvagem. Às vezes pode aparecer esse nome selvagem também. Mas saiba que é sempre homozigoto, seja dominante ou recessivo. Como que ele sabia que a linhagem era pura? Ele pegou uma planta amarela, cruzou com ela mesma, aí deu só amarela. Ah, então se eu cruzar essa F1 com ela mesma, aí F2 deu só amarela. Ah, F2 com ela mesma, só amarela. Depois de várias gerações só dava amarela, pronto, ele separou essa ervilha que eu sei que é pura. O mesmo ele fez com a ervilha verde. Então, nessa característica aí, o primeiro fenótipo que a gente está vendo é a cor da semente. Ok? Linhagens puras. Ô, Bianca, você pode voltar no slide do porquê que ele cultivou as ervilhas, por favor? Aí, foi, brigadão. Foi? E aí, vamos lá ver o que ele fez no primeiro cruzamento. Então, ele pegou uma amarela pura, cruzou com verde pura, e ele viu que a filiação 1 deu 100% amarela. Aí ele achou estranho, né? Pô, tinha característica verde, mas não saiu a verde aqui. Mas e se eu cruzasse F1 com ela mesma? Quando ele cruzou F1 com ela mesma, ele viu que a filiação 2 saiu 3 amarelas para uma verde. Aí ele falou, então a cor amarela, ela é dominante em relação à cor verde. Então, esse conceito de dominância e recessividade foi o Mendel que deu. Então, ele viu que aquela característica que estava aparecendo em maior quantidade era dominante e a que aparecia em menor era recessiva. Aí ele falou, então eu vou agora colocar letrinhas para representar isso. Todo mundo que for dominante tem que ter pelo menos o azão. Todo mundo que for recessivo tem que ter o azinho. Se eu falo que a amarela era pura, qual que seria o genótipo dela aqui, então? Como é que eu representaria? Azão, azão. E como é que seria a verde pura, se é uma característica recessiva? Azinho, azinho. Então, aqui no caso ele colocou, eu botei o outro cruzamento que está mostrando como V, mas é a mesma coisa, tá? Geração parental, ó, vamos supor que o dominante ele colocou como Vzão, Vzão, e o recessivo, Vzinho, Vzinho. Os dois são homozigotos porque eu falei que era a linhagem pura. Aí, quando fez o cruzamento, olha a F1. Se você fizer cruzar Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, fazer aquele cruzamento de 2 linhas e 2 colunas, você vai ver que vai sair somente 100% Vzão, Vzinho. Deixa eu até ver se tinha isso aqui. Tá, depois eu vejo. Então, se você não quiser fazer o quadrado de Punnett, olha como você pode fazer. Pega o primeiro alelo desse primeiro aqui e cruza com o primeiro do segundo. Vai dar Vzão, Vzinho. O primeiro com o segundo, Vzão, Vzinho. O segundo com o primeiro, Vzão, Vzinho. O segundo com o segundo, Vzão, Vzinho. Então, 100% Vzão, Vzinho. Então, eu sei que a filiação 1 tem a cor amarela, porque tem o alelo dominante da amarelo, mas tem o alelo recessivo também. Aí, quando ele cruzou ela com ela mesma, Vzão, Vzinho, vezes Vzão, Vzinho. Quadrado de Punnett, novamente. Linhas e colunas. Não quer fazer? Faz aquele jeito que eu falei, ó. Primeiro o alelo de um com o primeiro alelo de outro. Vzão, Vzão. Aqui ele representado, amarelo. Primeiro com o segundo. Vzão, Vzinho. Aqui embaixo. Segundo com o primeiro. Vzinho, Vzão. Né? A gente sempre representa o dominante primeiro, tá? Em relação ao genótipo. Então, por isso que aqui tá como Vzão, Vzinho. E segundo com o segundo, Vzinho, Vzinho. Então, a proporção fenotípica, 3 amarelas para uma verde. Proporção genotípica, como é que seria aqui mesmo? A genotípica. Como que é a proporção genotípica? 2 para 1 para 1.
1, 2 e 1, né? 1 vezão, vezão, para 2 vezão, vezinho, para 1 vezinho, vezinho. Tá? Bianca, se tiver questão aberta, eu tenho que colocar igual você falou, tipo, 1, 2 e 1? Se você quiser colocar de forma contrária, identifica qual que você está colocando. É sempre bom você identificar, assim, às vezes a questão pode falar qual a proporção genotípica, respectivamente, sei lá. Mas o ideal é você colocar, tipo, 1 vezão, vezão, 2 pontos. 2 vezão, vezinho, eu colocaria desse jeito. Mas eu acredito que se você coloca 1 para 2 para 1 e não identifica, vai dar certo. Se você colocar 2 para 1, eu também acho que a pessoa possa considerar como certo, sim. Mas se for mudar a ordem, identifica qual que você coloca, porque não é o padrão, né? Mas pode sim. E aí, essa daqui é a definição da primeira lei de Mendel. A primeira lei chama Lei da Segregação de Fatores, ou também chamado de monohibridismo. No livro de vocês, isso está na página 328, tá? É a primeira coisa do capítulo. Então, cada caráter é determinado por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica. Tá vendo que um par de fatores é o que depois a gente vai chamar de genes. Só que ele não sabia que isso era chamado de gene, ele chamava de fator. Então, vamos entender isso colocando a palavra gene. Cada caráter é determinado por um par de genes que se segregam, se separam durante a formação de gametas. Assim, cada gameta tem apenas um gene para cada característica. Sim, porque aí depois, quando tem a fecundação, eles se juntam, então você tem os dois lá em homozigose, né? Homozigose não, em cromossomos homólogos, eles juntinhos. No livro de vocês até tá mostrando isso, a meiose embaixo, como que é. Mas é isso aqui, ó. Olha os gametas deles, né? De uma ervilha amarela pura e a verde pura. O gameta separado, vezinho, e o outro vezão. E aí, no caso, eles vão se juntar novamente na hora de formar F1. Então, essa é a lei da segregação de fatores. Podemos? Ó, então vamos lá. Só ver porque uma outra escola mandou uma mensagem. Cadê? Tá. Aqui, pronto. Aí olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Vamos admitir que na espécie humana a pigmentação da pele seja condicionada por um gene dominante azão, ao passo que a pigmentação albinismo é pelo alelo recessivo azinho. Se o indivíduo pigmentado heterozigoto casar-se com uma mulher com um genótipo idêntico ao seu, qual é a probabilidade de que o casal tenha uma criança albina? Isso aqui a gente já acabou de fazer o cruzamento. Então, só mostrando para vocês. Você faz o quadrado de Punnett,
e você vê que a chance de sair uma criança, quando eles falam criança, não está identificando o sexo, tá? Então, você só vê a chance de sair aquela característica, 1/4 ou 25%. Bem de boa. Aí, outro exemplo aqui. A queratose é uma anomalia hereditária autossômica em que o indivíduo apresenta espessamento da camada de queratina da pele com rachaduras dolorosas. Essa anomalia deve-se a um gene dominante Nzão e a normalidade da característica em questão se deve ao alelo recessivo Nzinho. Considerando um casal em que ambos os cônjuges, né, eu sempre falo isso errado, têm queratose e são heterozigóticos, responda: qual é a probabilidade desse casal ter uma criança com queratose, um menino com queratose, uma criança com pele normal, uma menina com pele normal, 4 crianças com queratose? Essa questão eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver, só que antes disso, eu quero mostrar para vocês a questão de probabilidade. Vocês lembram de matemática, a regra do E e a regra do OU? É isso que a gente vai falar aqui com vocês. Então, deixa eu só voltar para cá, porque eu acho que estava no outro slide. Cadê? Probabilidade. Tá aqui alguns, ó. Depois a gente volta aqui. Tá meio fora de ordem as coisas, mas tudo bem. Ó, probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Regra do E, você multiplica. Regra do OU, você soma. Então, olha nesse caso aqui. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? Primeiro filho masculino, um meio. Segundo filho masculino, meio. Por que que eu estou multiplicando? Porque tem 2 filhos, é um menino e um menino. Por isso que a regra do E você multiplica. Então, isso daí daria 1/4. Olha a regra do OU. Qual é a probabilidade do casal azão-azinho, e, né, ambos heterozigotos, ter um descendente homozigoto? Opa! Homozigoto, gente, é ou azão-azão ou azinho-azinho. Então, você faria o cruzamento desse casal, você ia ver que poderia ser azão-azão, né, o resultado. Um azão-azão, 2 azão-azinho, um azinho-azinho. Qual que é a chance de sair um azão-azão desse cruzamento, que é um tipo de homozigoto? 1/4. Qual que é a chance de sair azinho-azinho nesse cruzamento? 1/4. Tá vendo que ele está perguntando? Ter um descendente homozigoto. Para ser homozigoto, vai ser ou azão-azão ou azão-azinho. Então, o que você faz com essas probabilidades? Você soma quando é a regra do ou. Então, seria 1/4 mais 1/4 igual a meio. Vê se regra do E e do OU, todo mundo foi, porque a gente vai fazer aquele exercício que eu mostrei para vocês, fica mais fácil de visualizar. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Foi tranquilo aqui? Você pode escrever isso aqui, ó. Regra do E multiplica, regra do OU soma. Como é que você vai saber isso? É só ler o enunciado e ver o que ele quer. Por exemplo, que nem na questão que falou, qual é a chance de ter um menino com queratose? O filho é menino e tem queratose. Então, regra do E. Se fosse, qual que é a chance de ter um menino com queratose ou normal? Você vai ter que multiplicar e somar. São coisas assim, de acordo com o que está sendo abordado na questão. Então, vamos tentar fazer aquele lá que eu falei para vocês, ó. Voltando aqui, vou deixar um tempo para vocês fazerem, ó.
Ô, gente, vocês têm aula depois da minha? Porque como a gente perdeu uns 15 minutinhos, eu posso ficar mais pouquinho, não tem problema não, tá? Me falem aí se vocês quando acabarem. Acabou, Manu? Tem alguém ainda fazendo? Foi também. Galera que fica quietinha aí. Ninguém... Cadê o povo que não fala? Foi também. Vou começar, hein? Qual que foi a chance de ter... Oi, quem falou? Eu só falei que aqui também foi. Tá. Ó, qual que foi a chance de ter uma criança com queratose? Ó, botei aqui, ó, o cruzamento. Tcharam. Viu como tá tecnológico esse slide aqui, ó? Cruzamento. Acabamos de ver o cruzamento dos pais, né? Uma criança com queratose, essa seria normal, Nzinho, Nzinho. Então, uma criança com queratose, 3/4, ok? Se você colocasse 3/4 ou 75%, tá certo. Um menino com queratose, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por meio. Isso, porque é um menino e tem queratose. Então, 3/4 vezes meio, 3/8. Regra do E. Uma criança com pele normal. Quarto, né? Porque normal aqui, ó, 1/4. Uma menina com pele normal, 1/4 vezes 1/2, né? Meio aqui, que é de ser menina e de ter pele normal. Então, 1/8, regra do E. E agora, 4 crianças com queratose. O que vocês acham que a gente tem que fazer? 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Exatamente, porque é uma criança com queratose, então você levando em consideração, né? E outra criança, e outra criança, e outra criança. Então, por isso que você multiplica, tá? Então, você multiplica porque são 4 vezes aquilo. Então, seria 81 sobre 256. Alguém não conseguiu, teve dificuldade aqui? Sussa? Então, tá. Porque aí eu vou falar agora com vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. É. Segunda lei, não. Vou falar do cruzamento teste, mas cruzamento teste tá aqui. Tá, vamos lá. Toda vez que tiver um cruzamento que aparecer como cruzamento teste, é quando você pega o dominante, é cruzar um dominante desconhecido com recessivo. Olha só um exemplo. Ah, tinha uma ervilha que era amarela. Então, a gente sabe que aquela característica era dominante, mas você não sabe o genótipo. Você não sabe se ela é vezão ou vezinho, né? A gente não sabe. Como é que você faz para saber o genótipo dela? Só cruzar com um recessivo. Então, olha só. Isso a questão pode te dar, tá? A questão vai te dar, ou então você vai ver os resultados e as possibilidades nas alternativas. Por exemplo, eu sei que a ervilha era amarela, então eu sei que ela é vezão. Pô, o segundo aqui eu não sei. E aí você cruza com um vezinho, né? Se você viu que os resultados saíram assim, ó, deu lá no enunciado, um cruzamento teste deu esses resultados, ó, 50% vezão, 50% vezinho, com certeza você sabe que aqui o segundo alelo da ervilha amarela é vezinho. Por quê? Só você colocar o cruzamento e ver. Pô, se fosse vezinho, ia ficar vezinho, vezinho. Opa, então o genótipo dela é esse aqui. Mas aí, se você visse que deu no enunciado, essa ervilha amarela foi feito um cruzamento teste, gravem isso, tá? Cruzamento teste é quando cruza com a característica recessiva. Porque tem questão que não vai te falar isso, só vai falar que foi feito o cruzamento teste. Você tem que saber que está cruzando com recessivo. E aí falou que fez o cruzamento teste e esses foram os resultados. Vezinho,
Opa, Vzão, Vzinho. Pô, se você já viu que só deu Vzão, Vzinho, com certeza esse alelo aqui, o segundo era Vzão. Para poder dar esses resultados aqui. Tudo bem? Agora, retrocruzamento, eu até não coloquei aí, mas no livro de vocês está na página 333. Retrocruzamento é você cruzar os filiais com parental. Tá? Então, cruzamento teste é cruzar com a característica recessiva para você achar o genótipo. E no caso, retrocruzamento é o filial, né, a filiação com os parentais. Então, seria retrocruzamento o nome. Então, esses nomes podem aparecer para vocês em algumas questões. Ok? E aí, antes da gente passar para a segunda lei de Mendel, que seria a próxima, eu tenho alguns conceitos aqui que ficaram para trás, que eu quero mostrar para vocês. Que também tem no livro aqui, depois de codominância, está na página 335. Quando a gente fala de uma herança, uma coisa que foi herdado geneticamente, ela pode ser uma herança autossômica ou heterossômica. Essa heterossômica também é chamada de sexual. Então, a herança autossômica, os genes estão localizados nos cromossomos autossômicos. E aí, esse é um tipo de herança que a gente chama de dominante ou recessiva, por exemplo. Então, eu posso dizer que o albinismo é uma herança autossômica recessiva. Porque eu sei que o gene que vai determinar isso está presente em um cromossomo autossômico, que não tem nada a ver com características sexuais. Nossa espécie tem 46 cromossomos. 44 são autossômicos e 2 são sexuais. No caso de mulheres, né, sexo biológico XX e homem, sexo biológico XY. Então, todos os outros são autossômicos. Agora, quando eu falo que uma herança ela é sexual ou heterossômica, os genes estão localizados nos cromossomos sexuais. Podem estar no X, podem estar no Y, pode estar em ambos. E aí, isso é uma herança que a gente vai estudar mais lá para frente, falando os tipos de heranças, que é ligada ao sexo, parcialmente ligada ao sexo e restrita ao sexo. Ok. Aí, olha só. Eu sei que a gente vai finalizar a aula hoje falando de alelos letais e heredograma, e eu vou pedir para vocês pegarem, eu acho assim, se vocês não tiverem nada para fazer agora, minha recomendação após a minha aula seria pegar os exercícios de fixação que tem no livro, que está na página 336 e 337. Tem a de 339 aqui também. Mas seria esses assim, que é bom para vocês fixarem o que a gente está falando. Né? Posso passar aqui? Não? Então não. Foi?
Não sei se tem... ela não foi, que ela tava copiando. Ah, desculpa. Tá bom, pode passar. Já tava só terminando. Obrigada, Farol. Deixa eu ver onde que ele colocou aqui. Olha só. Então, tem duas coisas para a gente finalizar a aula aqui hoje. Uma é chamada polialelia ou alelos múltiplos e a outra é chamada alelos letais. Alelos letais é um tipo de questão que eu adoro de genética de fazer, que é meio pegadinha, sabe? Polialelia ou alelos múltiplos, dá uma olhada nesse esquema que está aí embaixo. A gente sempre falou, a gente começou falando, né, que uma característica é determinada por dois alelos, né? Um está em cada cromossomo homólogo. Só que algumas características têm mais do que dois alelos. Podem ter 3, 4, 5, 6, infinitos alelos. Só que a representação desses genes, desses alelos, sempre vai ser em 2, porque é um em cada cromossomo homólogo. Por exemplo, ali, ó, aí está mostrando que era o gene A. Ao longo da evolução, esse gene A sofreu uma mutação e formou o gene Azinho. Agora você tem um alelo Azão e tem um alelo Azinho. E aí esse Azinho ainda sofreu uma mutação e formou o alelo Alinha. Então, olha como que você, em um mesmo gene, você pode ter alelos diferentes. É a chamada polialelia ou alelos múltiplos. E o exemplo mais clássico disso é aquela coloração dos coelhos. Vê se vocês lembram disso da escola. Que fala coelho selvagem, chinchila, himalaio e albino. Isso são casos de alelos múltiplos. Então, uma herança é determinada por 3 ou mais alelos, só que a gente sempre representa apenas 2. Um de origem paterna e outro materna. E a forma como eles vão se combinar são de várias formas diferentes, né? Por exemplo, olha aqui da pelagem de coelhos. Esse daqui seria o selvagem, esse de baixo chinchila, himalaio e albino. Você sempre vai representar com só 2 letrinhas. Selvagem, a característica selvagem, que a gente vai representar com um Czão. Chinchila, Czão, CH, CH de chinchila. Himalaio, Czão, Hzinho. E albino, Czão, Azinho. Quando você vai ver a questão da dominância aqui, em relação a todos eles, você vê que a característica selvagem é dominante em relação a todos. Por quê? Dá uma olhada aqui no genótipo para ser selvagem. Se for Czão, selvagem. Se for Czão, CH, que é o do chinchila, ainda é selvagem. Se for Czão, CH, que é o alelo do himalaio, ainda é selvagem. Czão, CA, de albino, ainda é selvagem. Então, eu sei que o Czão domina em relação a todos os outros alelos. O chinchila é o próximo, que domina em relação a himalaio e albino. Himalaio domina sobre albino, e albino seria a característica recessiva total, né? E aí as questões, tem questões que às vezes te dão... Tem uma que dá uma tabela falando de algumas características, e aí você tem que saber, através de analisar os resultados, qual alelo, né, desses alelos múltiplos seria dominante em relação aos demais, ou qual que é recessivo. Eu tenho essa questão numa lista de exercício. Deixa só eu ver se não tem aqui no livro de vocês. Acho que não, tá? Então, porque eu vou mandar a lista também, porque tem várias listas de exercícios sobre essas leis de Mendel e tudo no geral. Um exemplo de alelos múltiplos é justamente o grupo sanguíneo sistema ABO. E eu vou falar disso depois de novo para vocês. Quais são os alelos envolvidos no sistema BO? O gene é o I. Então, tem IA, tem IB e tem Izinho. 3 genes diferentes. De acordo com como eles se combinam, você tem fenótipos diferentes. Então, olha quem é do grupo sanguíneo A, o genótipo é IA ou IA-Izinho. Quem é do grupo sanguíneo B, IB ou IB-Izinho. Quem é AB? IA e B. Olha o caso de codominância aqui, ó. Você tem os 2 presentes e os 2 no fenótipo também. E quem O é Izinho. Então, em relação à dominância aqui, eu sei que o gene IA
e o gene IB, ambos dominam em relação a Izinho, porque olha esse genótipo aqui, ó. IAzinho me deu o fenótipo A e BIzinho me deu o fenótipo B. Mas como eles são codominantes, a gente representaria tipo assim, ó, em relação à dominância no geral, né, dos alelos múltiplos. IA é igual a IB, que é maior que Izinho. Como isso aqui é um caso de codominância, fica IA é igual a IB e ambos são maiores que Izinho. A gente fala disso também já, porque eu vou falar desses de alelos múltiplos de novo depois. Então, só para mostrar para vocês que existe isso já está no outro capítulo aqui, tá? Mas, cadê? Gente, por que o meu tá tudo fora de ordem? Porque eu acho que eu fiz esse slide aqui para um outro tipo de material. E aí é doideira. Então, finalizando aqui. Deixa eu até ver onde está isso aqui no de vocês. Pleiotropia. Sistema BO, fator RH, eritroblastose, nem falou, eu acho. Cis-trans, daltonismo. Pleiotropia está lá para frente. Vou falar de pleiotropia depois, vou falar agora não. Ó, então, finalizando aqui. Os genes letais são genes que, quando eles estão presentes, normalmente em homozigose, né, dominante ou recessivo, causa a morte do indivíduo. Então, morte do indivíduo antes de nascer ou assim que nasce. Ó, dominante para a letalidade. Morte em homozigose ou heterozigose. Recessivo para a letalidade. Morte apenas em homozigose. Mas existem casos de letalidade que só morre se tiver em duplo homozigoto dominante, como é o caso aqui do ratinho. Olha só. Você tem ratinhos amarelos, isso tem na página 335 também, quem quiser ver. Você tem ratinhos amarelos que são heterozigotos, casão, casinho. E aí, como é que você sabe que é um caso de genes letais, se a questão te trouxer? Pô, você bateu o olho, você viu que os dois indivíduos parentais são heterozigotos. Eles sendo heterozigotos, de acordo com a primeira lei de Mendel, você tinha que ter 4 resultados no final. Né? Tipo, 3 de uma cor e 1 de outra. Quando você viu esse cruzamento, você viu que ao invés de 4 resultados, saíram 3. Então, ó, saíram 2 amarelos e 1 agute, que seria o recessivo. Opa, isso daqui, se você já viu que a proporção de descendentes não é 1 para 2 para 1, ou então, tipo, né, 3 de uma cor para 1 de outra, não são 4 resultados, é um caso de gene letal. E aí, aquele, né, no caso da coloração aqui dos ratinhos, o embrião morto foi aquele que tinha o genótipo casão-casão. E um exemplo disso na nossa espécie é Ai, gente, qual é o nome da... Acondroplasia. A acondroplasia é um tipo de nanismo. Quem é acondroplásico, que apresenta a acondroplasia, é heterozigoto, azão, azinho. Deixa eu até ver se eu acho, porque acho que eu não coloquei aqui. Ah, não, coloquei aqui sim. Ó, acondroplasia, o exemplo. O gene desão é mutante letal em homozigose. Então, olha os possíveis genótipos. Desão, a pessoa morreu. Desão, desinho, a pessoa é anã. Desinho, a pessoa é normal. Então, a pessoa com nanismo, se você olhou a situação, viu que tem acondroplasia, ou no caso a questão é mais aparece dos ratinhos, você viu que ao invés de 4 resultados, você só tem 3, são genes letais. Algum desses casos aí está morrendo antes de nascer ou assim que nasce. Aquele cara de Game of Thrones, eu não assistia Game of Thrones não, mas aquele cara, ele tem acondroplasia. Mas eu acho que o caso dele é a acondroplasia por conta de uma mutação, porque os pais dele, se não me engano, eram normais. E aí, se você for ver, tipo, normal é desinho. Como que desinho, cruzando com desinho, dá desão. Se não me engano, eu li isso em algum lugar, né? O caso dele é um caso de uma mutação no gene. E aí ele saiu acondroplásico.
Então, um casal acondroplásico pode, se eu botasse esse casal acondroplásico, Dzão, Dzinho, vezes Dzão, Dzinho, e perguntasse para vocês assim, ó, qual que é a chance de um casal acondroplásico ter uma filha normal? Tenta fazer aí, ó. Qual é a chance de um casal acondroplásico, então, Dzão, Dzinho, vezes Dzão, Dzinho, ter uma filha normal? Eu vou fazer aqui no papel. 1/8, né? Oi? 1/8. Calma aí, minha filha. Deixa eu fazer também. Será que é 1/8? Não sei não, hein? Então, ó, vamos lá, de novo. Qual é a chance de um casal acondroplásico ter uma filha normal? É 2/6? Será que é 2/6? Peraí, fiz de cabeça. Agora eu vou fazer no papel. Faz no papel, não vai de cabeça, não. Um casal acondroplásico ter uma filha normal. É 1/6? Yes. Deixa o povo fazer para a gente ver como é que a gente fez. Por isso que eu gosto das questões de genes letais, porque é pegadinha. Se não prestar atenção, pode... E ó, vocês podem ter certeza que uma das alternativas sempre vai ser aquela lá errada. Eles sempre colocam isso de propósito. Agora foi 1/6. Quando você faz o cruzamento, vou voltar aqui dos ratos, finge que isso daqui era o caso lá da condroplasia, né? Finge que a condroplasia era casão, casinho. Então, casão, casinho com casão, casinho. Sairia, né, em condições normais, casão, 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 casinho, casão, casinho, casinho, casinho. Como a gente sabe que o acondroplásico, que seria o homozigoto dominante, ia morrer, esse aqui, ó, a gente não considera ele no resultado. Então, você vê que normal tem 1 de 3 resultados. Então, 1/3 de ser normal vezes meio de ser menina, então sairia 1/6. Não caiam nessa pegadinha, porque pode ter certeza absoluta que vai ter a opção na alternativa o quê? 1/8. Com toda certeza vai ter. E você vai olhar para ele, 1/8. Tcharam! Com toda certeza. Da mesma forma que também teria, sabe como? 1/4 teria a opção para você marcar. E teria a opção se você fosse a regra do ou, para somar, ao invés de multiplicar. São todas essas alternativas que eles colocam para vocês. Então, galera, eu vou mandar esses slides aqui para vocês e eu vou mandar, inclusive, com esses exercícios aqui, tá? Que tá tudo aqui de outra apostila, não me importo, não. E aí, o que faltaria para a gente falar aqui, que vai ficar para a nossa aula na quinta-feira, a gente vai começar olhando um heredograma, só por alto, porque a gente vai ver o heredograma depois de novo, só para a gente identificar o que é o que. Mas já dá para vocês pegarem os exercícios. Tem vários exercícios com heredograma aqui, tá? Então, na quinta-feira, por isso que eu falei assim, se desse, gente, assim, com todo amor e carinho, se desse, já seria ótimo vocês pegarem esses do livro para fazer, porque a gente vai ter aula na quinta, aí na quinta a gente já pode tirar dúvidas desses exercícios, entendeu? Antes da gente avançar. De fixação, no caso. Isso, tem o propósitos também, pô. Tem fixação em propostos, mas é bom assim, quanto mais vocês forem fazer, melhor. Tem uns que vocês não vão conseguir fazer ainda, que eu acho que ele está fora de ordem, mas dá para fazer. Entendeu? Treinar. Porque aí, na quinta-feira, eu vou mostrar o heredograma, vou falar sobre a segunda lei de Mendel, volto a falar sobre alelos múltiplos para a gente estudar sobre sistema ABO, sistema sanguíneo, que é super legal e cai muito em prova. E
depois eu já entro em linkage, eu acho. É isso aí, eu acho que é isso mesmo. Então tá. Força, guerreiros, um beijo para vocês. Eu tô gravando a aula, eu não sei, né, se vai continuar. Vou terminar de gravar aqui, vou ver se eu consigo baixar o que aparece para mim, tá bom? Então eu mando para vocês daqui a pouquinho a aula. Então um beijo para todos vocês, até mais. Tchau, Bianca. Tchau, Obrigada. Bianca. Tchau, tchau. Bianca, obrigada.